Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Você que ouve agora a palavra do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Estamos aqui por intermédio deste canal de bênção, preparando o caminho do Senhor Jesus, para juntos aqui estarmos aprendendo da palavra de Deus. Hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023. Já estamos na reta final deste ano, falta apenas alguns dias. Amém, meus irmãos? E estamos aqui neste dia de hoje, em mais uma palavra, em mais uma meditação. Se você é esta pessoa que você tem vontade de aprender da palavra de Deus, seja bem-vindo, seja bem-vinda, pois aqui o propósito é este. E hoje, com um tema muito lindo também, e algo que passa desapercebido no nosso meio. Às vezes também acreditamos e mesmo assim não levamos tão a sério. O tema de hoje é: as palavras têm poder. Palavras têm poder. Este é o tema de hoje. Palavras têm poder. Pois verdadeiramente, palavra, ela tem poder. E com os ensinamentos de Jesus, nós aprendemos, pois os ensinamentos de Jesus, ele é muito lindo. A maneira que Jesus ensinava para aqueles que ouviam, da maneira mais simples ele falava, pegando as coisas do cotidiano, o trigo, sobre plantação, sobre pesca. Era assim que ele explicava o reino de Deus. E nesta passagem que nós vamos estar meditando, que está em Marcos, capítulo 11, do versículo 12 até o versículo 26. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, pegue ela, grife esses versículos e todos os que são colocados no rodapé do vídeo, para que você possa fazer uma boa leitura, uma boa meditação. Pois quanto mais você aprende, mais você cresce na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E aqui, nesta passagem, a Bíblia diz que depois de saírem de Betânia, Jesus sentiu fome. Jesus com seus discípulos caminhando, saiu de Betânia. E caminhando, Jesus ele sentiu fome, a palavra do Senhor diz. E avistando de longe uma figueira com folhas, foi verificar-se se acharia nela alguma coisa. Aproximando-se, nada achou, senão folhas, pois não era época de figos. A Bíblia diz aqui que Jesus ele estava caminhando, estava indo com os seus discípulos, e ele sentiu fome. Se aproximou de uma figueira, e só havia folhas, porque não era época de figos. E olha o que Jesus diz para a figueira. Então Jesus disse à figueira: ninguém jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos ouviram isso. E eles foram embora. Jesus falou essas palavras para a figueira, pois só tinha folha nela. E não era tempo, não era época de figos. E ele foi. E quando voltaram no dia seguinte, passaram por aquele lugar. No versículo 20 diz assim: quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira havia secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Você vê que eles ouviram quando Jesus amaldiçoou a figueira. E no outro dia, quando passaram de volta por aquele caminho, que viram aquela figueira, Pedro ele lembrou
e disse: olha, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste secou até a raiz. Para você ver a dimensão. E Jesus ele explica aqui nesse momento. E Jesus respondeu: tende fé em Deus. Ou seja, tenha fé em Deus. Tenham fé em Deus. Fé é confiança. Jesus disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém, isso aqui é para qualquer pessoa, porque ele diz: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim lhe será feito. Olha o que Jesus disse: se alguém disser a este monte, ergue-se e lança-te no mar, e não duvidar, ou seja, se alguém disser algo, e não duvidar dentro do seu coração, mas acreditar que se fará aquilo que ele está dizendo, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebeste, e assim o tereis. Ou seja, quando Jesus fala para ele essas palavras, ele está dizendo que tudo que você disser e não duvidar dentro do seu coração, mas se você crê que fará aquilo que você diz, assim lhe será feito. E tudo que você pedir ao Senhor, se você crer, acreditar que já recebeu, assim você terá. São pequenos detalhes que passam desapercebido. E muitas das vezes falamos só por falar. Às vezes dizemos que algo vai dar certo quando nós nem acreditamos dentro do nosso coração. É por isso que lá em Romanos, capítulo 10, versículo 10 diz: pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, com o coração é que se crê. Primeiro nós acreditamos aqui dentro. E quando nós falamos com confiança, com certeza. É o que Jesus está ensinando aqui para os discípulos. Então tudo que você pedir em oração, se você crê que já o recebeu, assim você terá. Porque fé é isso, é confiança. Por isso que ele diz: tende fé em Deus. Tenha confiança em Deus. Pois o próprio Senhor, em algumas outras passagens, a palavra ele só falava: vá e seja feito conforme aquilo que você acredita. Vá, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Porque é da maneira que você crê, como você acredita. Porque muitas das vezes dizemos: vai dar certo, isso vai dar certo. Mas no coração duvidamos. Mas se nós acreditamos aqui dentro do nosso coração e nós falamos com a nossa boca, acreditando, assim acontecerá. Pois isto é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Aí quem sabe você, esta pessoa que está ouvindo agora: irmão, tudo isso que você está falando, esta fé eu tenho. Maravilha. Louvado seja Deus. Irmão, essa fé em Deus eu tenho. Glória a Deus por isso. Mas Jesus ele ainda ensina outro tópico nesta mesma meditação, que é o que muitas pessoas não conseguem fazer.
liberar o perdão. Pois nesta mesma passagem, ainda em Marcos capítulo 11, no versículo 25, Jesus ele disse: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Olha o que Jesus disse, que quando você estiver orando, quando vocês estiverem orando, se você tiver alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o Pai que está no céu vos perdoe. Mas se vocês não perdoar, também o Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. E é algo que todos conhecem, o Pai Nosso, que falam tanto, sabe de qual é esta oração, mas esse detalhe passa desapercebido, pois em Mateus capítulo 6, versículo 12, quando chega na parte do Pai Nosso que diz: perdoai as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Perdoai. A gente pede para que Deus perdoe as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados. Mas também nós temos que fazer o mesmo, perdoar as pessoas que nos ofendem. E as pessoas, quando se fala do perdão, dizem: é muito difícil perdoar. Quando nós temos a mentalidade do mundo, realmente é difícil perdoar. Mas quando nós experimentamos o perdão de Deus, se torna fácil perdoar. Pois o perdão é aquele que você, quando perdoa, que lembra daquilo que lhe aconteceu, porque você não vai esquecer, né? Quando você lembrar daquilo que te ofendeu, não vai te doer mais, não vai te trazer mais mágoa. Então, verdadeiramente, este é o perdão. Pois a própria palavra diz que quando o Senhor ele nos perdoa, ele não se lembra mais daquilo. Aquilo fica esquecido. Assim devemos fazer também. Quando alguém nos ofende, que nós liberamos o perdão. O perdão de verdade é aquele que você olha para aquilo que te ofendeu e já não te dói mais. Este é o verdadeiro perdão. Mas tem pessoas que dizem: eu perdoo. Mas perdoa da boca para fora, pois dentro do coração ainda tem a mágoa, tem o rancor, tem o ódio, tem a ira. Perdão é quando você lembra daquilo que te ofendeu e não te dói mais. Este é o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem pessoas que dizem: eu te perdoo, mas eu não quero nem saber. Eu quero que ela esteja lá no canto dela e eu fico aqui no meu. Perdão de verdade não é desse jeito. Perdão é perdão. Ou você perdoa ou você não perdoa. Pois aqui diz: você quer ser perdoado, você não quer ser perdoado. Nós queremos ser perdoados pelo Senhor dos nossos pecados. Mas e nós? Também queremos estar disposto a perdoar alguém. Talvez você diga: mas eu não consigo, eu queria ser assim, mas eu não consigo. Peça forças para o Senhor. Peça que Ele tire isso de você, que Ele mude o teu coração. Peça acreditando que já o recebeu e assim você terá. Pois perdão é perdão. A gente estamos nesta reta final deste ano. Não comece mais um ano da mesma maneira dos outros que se passaram. Aprenda sobre isso. Aprenda a perdoar. Se renda aos pés do Senhor. Pois todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso. E
nesta parte que chega que diz perdoa as nossas dívidas, estamos pedindo a Deus para que perdoe as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas ofensas. E também dizemos, também nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós também temos que fazer, pois se queremos alcançar o perdão de Deus, também temos que perdoar. Pois se você não perdoar, se eu não perdoar, se nós não perdoarmos, nós tão poucos também seremos perdoados. Então você quer receber o perdão de Deus, passe a perdoar. Amém, meus irmãos? E se você não consegue, nós vamos estar aqui fazendo esta oração aqui agora. E se esta palavra verdadeiramente tocou em você, pois as palavras ela têm poder. E quem sabe você, esta pessoa, que falou algo no momento de raiva, de ira, de ódio, e falou palavras pesadas com alguém, pois a palavra ela tem poder. E quando você falou, magoou o teu próximo, ou vice-versa, ou alguém que falou algo que te ofendeu, e você até agora guarda aquilo dentro do teu coração. Neste momento agora, peça ao Senhor, e Ele tirará essas coisas de dentro do teu coração. Ele te limpará, Ele te purificará, pois as palavras têm poder. E quando nós falamos algo que não é do agrado de Deus, ou ofendemos alguém, e nós se arrependemos, temos que perdoar. Temos que perdoar. Temos que se arrepender das coisas que falamos, das coisas que pensamos, pois nós somos cheios de falha. Então, meus irmãos, neste momento, façamos esta oração. Coloque a mão aí no teu coração. E neste momento, vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, esta pessoa que ouve, meu Pai, esta palavra e acredita e tem fé que a palavra ela tem poder, pois o Senhor fez todas as coisas por meio da palavra. Quando o Senhor disse haja luz e houve luz, e o Senhor falou e tudo se formou. Meu Pai, esta pessoa agora, que diz dentro do seu coração, eu não consigo liberar o perdão. Tira, meu Pai, toda barreira de impedimento. Tudo que impede, meu Pai, toda mágoa, toda tristeza, todo rancor, seja retirado agora, para que ela possa, meu Pai, liberar o perdão e também alcançar o perdão do Senhor, meu Pai, dos seus pecados. Em nome de Jesus, meu Deus, que a mente desta pessoa possa mudar a partir de agora. Que todo mal venha bater em retirada. E na onde ela dizia que não há possibilidade, há possibilidade sim. Pois tudo é possível ao que crê. E que ela venha começar este ano que está perto de se iniciar novamente. Mais um ano que vai se começar. Que ela venha começar com pensamentos diferentes. Que ela venha perdoar com mais facilidade. Que ela venha ter confiança no Senhor, meu Pai. Pois escrito está na Tua palavra que nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo. E assim, meu Pai, que esta pessoa possa ser abençoada neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças ao Senhor, meu Deus e meu Pai. Amém, meus irmãos.
você seja abençoado. Eu tenho certeza que a partir de agora, aquilo que era difícil, que era impossível de você fazer, você fará com mais facilidade. Pois o perdão, se você conversar com muitas pessoas, é difícil delas liberarem, porque muitos já partem de dentro do seu coração, porque não querem fazer isso. Mas se você é esta pessoa que está disposto, você já começou. Quando você ouviu até agora essas palavras, recebeu esta oração, e a partir de agora, você fará diferente. Eu tenho certeza. Pois com o coração é que se crê, e que com a boca se faz a confissão. Então, se você crê dentro do seu coração, e você não duvidar, mas crê que se fará aquilo que você diz, assim lhe será feito. E quando eu terei a certeza, irmão, de que eu alcancei o perdão, quando você lembrar desta palavra, ter esta paz dentro de você, e você lembrar que nenhuma condenação há para quem está em Jesus Cristo. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo novo se fez. Quando você lembrar dessas palavras, pois quando você apresenta diante de Deus, Ele diz: traga as suas causas para que eu vos perdoe. E por amor, Ele não se lembra mais de tudo aquilo que se passou. Quando você confessa, quando você se arrepende, aleluia. E quando eu vou saber também que eu perdoei, irmão, de verdade, é quando você olhar e aquilo que um dia te ofendeu, te fez mal, você olhar para aquela situação e aquilo não te doer mais, não te incomoda mais, mas agora serve de testemunho para outras pessoas sobre o perdão, pois perdão é perdão, ou você perdoa ou você não perdoa. Não tem essa conversa de dizer eu te perdoo, mas olha, tu lá, não quero nem saber, se vira, e eu aqui. Isso não é um perdão. Perdão de verdade é aquele que você vai olhar e aquilo não vai te doer mais. Este é o verdadeiro perdão. Amém. Então que Deus abençoe a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cuidado com as palavras que você fala, mas as palavras têm poder. Então, ouça mais, fale menos, para que quando você falar com confiança, com fé, pois as tuas palavras, palavras que saem da tua boca, que vêm de dentro do teu coração, têm poder. Pois Jesus disse: se alguém, isso aqui é para se alguém, ou seja, se alguém disser e não duvidar dentro do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe será feito. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.